formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, sua glória enche os céus. Muito bem, vamos iniciar esta parte que é a mais agitada, a mais pentecostal aqui do nosso encontro. E agora é a hora de você apresentar as suas ponderações, os seus questionamentos, e nós vamos fazer isso de uma maneira mais batística, organizadamente, criando um grupo de trabalho, uma comissão, né? Para termos um relatório daqui a alguns dias. Bom, na realidade, como nós vamos trabalhar? Nós vamos ter jovens que já estão aí apostos, temos o Weber, o Israel, quem mais? São mais 2 jovens que estão nos ajudando. Então, esses que estão de pé irão receber de vocês as perguntas, as colocações e ponderações por escrito. E vocês devem, tendo a sua participação, escrever e levantar a sua mão. Eu gostaria que você fosse bem objetivo para que a nossa interpretação fosse a mínima possível aqui. Procure fazer a pergunta ou a colocação de maneira muito clara, objetiva, e se você quiser já fazer predestinadamente a pergunta a algum preletor, você já pode fazer. Está faltando aqui o professor Karl Kepler. Karl Kepler está... Cadê o Kepler? Está faltando alguém... Foi arrebatado já, né? Foi lá para o reino que o Robson apresentou, quem sabe. Então vamos, quem souber do Karl Kepler, chame-o para estar conosco nesse momento. Vamos então combinar assim, você faça a sua pergunta, sua colocação ou ponderação, de maneira clara, objetiva, de modo que eu preciso interpretar o mínimo possível para representar você aqui. Eu estou meio como sacerdote aqui, né? Então nós estamos bem representados, temos um bispo, um sacerdote, um cantor... E assim por diante. Então eu vou ser mais ou menos como um sacerdote seu aqui para transferir as suas questões e ponderações para este agrupamento. Ok? Já estamos prontos? Já tem suas colocações aí? Temos 1 hora para esse trabalho. Lourenço, Sim, enquanto Israel. o pessoal está preparando, eu tenho uma pergunta a fazer. Sim. É uma pergunta que todo mundo quer fazer e não tem coragem. Ao bispo Dom Robson Cavalcante. Por que esse lilás todos os dias? Explica esse negócio aí. Vocês não queriam perguntar isso? Fala a verdade. Veja aí. Bom, pessoal, antes de falar sobre o lilás, algumas pessoas estavam querendo o texto. É o seguinte: nós temos uma página na internet. Quem quiser ter acesso, inclusive lá tem um curso sobre anglicanismo com a história revista e corrigida. É www.dar, né, aquele que dar não receber, dar.org.br, www.dar.org.br. E quem quiser ficar recebendo material da Diocese a partir, inclusive, dessa palestra, pode escrever para a minha secretária, dizer, quero me inscrever na lista de amigos, espero que sejam. E o e-mail é secretária, emendado, no fim, mcz@gmail.com. Secretária mcz@gmail.com. Veja bem, nós, na Igreja Anglicana, temos uma valorização do simbólico e do estético. Quando lemos os detalhes com que Deus planejou a arquitetura do templo, a decoração, móveis e utensílios e as vestes dos sacerdotes. E como muito cedo, apesar da perseguição da igreja, símbolos como o peixe, como a cruz, foram surgindo, a pobreza artística da igreja primitiva não era uma opção iconoclasta, mas era em razão da perseguição e da transição da sinagoga para a igreja. E muito cedo, em todos os ramos do cristianismo, os 4 ramos originais, os nestorianos, os precalcedônios, os bizantinos e a igreja romana, você desenvolve uma arte sacra.
Então, nós temos vestes próprias do nosso clero, que não são cópias das vestes romanas, porque nós usamos mais as vestes que foram da igreja celta, pré-ligação com Roma. Os bispos da igreja luterana, da igreja anglicana, da igreja metodista, são aqueles que usam a púrpura. Em geral, na igreja católica são os cardeais, nós não temos cardeais, e também o anel com a ametista. Essa é uma... Há duas tradições, uma que se refere à questão do sangue de Cristo, como também o colarinho significa a coleira de um animal que está domesticado, dominicanos, somos domesticados pelo Senhor, não é? E a outra tradição diz que a palavra ametista era um sinal de não embriaguez, e que quando disseram, eles não estão cheios de moços, eles estão ametista, porque era a tradição que a aristocracia dizia que quando bebia em casa de ametista não se embriagava, nós estávamos cheios do Espírito Santo. Há essas duas tradições e assim essas três igrejas mantêm a veste purpúrea para os bispos. Para os presbíteros e diáconos, que são os outros pastores, é aberto desde o preto, que é uma cor mais solene, e no nosso clima, branco, rosa-choque, alaranjado, de bolinha. E uma coisa interessante é que as nossas pastoras, a nossa igreja ordena mulheres, metade das igrejas anglicanas, enquanto nos Estados Unidos elas se vestem muito sobriamente, com sempre de preto, de taillé, aqui nós estimulamos as nossas pastoras a serem criativas. Você precisa ver os modelitos que você tem, estéticos, não é? Afetivos e eróticos das pastoras anglicanas, com seu colarinho. Muito bem, depois dessa sessão histórica e estética, né, podemos começar aqui o nosso embate. E há duas colocações essenciais. Uma veio de Brasília, gente, veio de Brasília, mas não de um setor do governo, nem da ABIN, veio do Isaías, que é professor de teologia. E ele faz uma pergunta para a mesa não tem voz, vocês é que vão ter que responder, né? Por que não conseguimos extirpar do nosso meio a teologia da prosperidade? Desde o início dos anos 90 foram publicados livros, artigos e estudos refutando esta famigerada teologia, mas não conseguimos convencer as pessoas do perigo que essa teologia contém. Será que fomos simplistas demais com eles? Tratando-os como evangélicos, não será que deveríamos tratá-los como sendo grupos não cristãos, como alguns autores têm feito, como Augustus Nicodemos e hoje o bispo Robson? Então agora vamos dar a palavra, vamos primeiro... Os dois microfones, Israel, você é exagerado mesmo. É um destino. Já viu. Vamos dar então a palavra ao bispo Robson, que levantou o assunto, que poderia responder essa questão. Por que nós não conseguimos extirpar do nosso meio a teologia da prosperidade? Eu creio que a gente, aqui nessa mesa, vai ter várias hipóteses. Eu creio que nós vivemos numa sociedade capitalista, pelo menos com a intenção de sê-lo, e o fim das utopias foi levantado ontem por Israel muito bem, a fase do chamado pensamento único, e de certa forma a teologia da prosperidade é uma versão religiosa do neoliberalismo capitalista. E os valores individuais, da competitividade, da recompensa material do esforço humano, da livre iniciativa. Então, há uma vinculação entre o modelo capitalista e a prosperidade. Por outro lado, é uma mensagem simpática, temos que reconhecer isso. As igrejas da teologia da prosperidade que trabalham com a elite, qual é o objetivo? É agradecer o que já recebeu. E os que trabalham com a base é pedir o que não recebeu ainda. A minha preocupação sempre foi que, num primeiro momento, esse apelo é simpático e, num segundo momento, esse apelo ele é frustrante. E eu tenho conhecido pessoas que, após uma fase ligada à prosperidade, eles se desencantam, passam por uma crise e procuram uma igreja evangélica com uma teologia mais clássica, mais reformada. E outros que ficam meio vacinados contra a religião porque foram frustrados. Porque uma coisa é você chegar na Califórnia e pregar a prosperidade, numa economia em expansão. Hoje vai ser difícil pregar essa semana, mas
A outra é você chegar no nosso querido Piauí e você falar sobre prosperidade e o pessoal não prospera e termina achando que Deus não é brasileiro. Então eu creio que o grande apelo é a ligação com o capitalismo e a mensagem simpática, porque nós somos, por natureza, portadores de concupiscências e queremos, né, somos insaciáveis. Você tem uma casa que é a segunda, que é a terceira, tem um carro que é outro, e o Mercedes, e o Rolls Royce, e vai. Quer dizer, então, se você vê os testemunhos, mesmo nos Estados Unidos, na televisão, são testemunhos assim de: eu fui para a igreja e ganhei uma mansão, e eu ganhei um carro do ano. O que acontece de novo aqui no Brasil, eu acho que a grande ênfase da relação daquela igreja com a bênção. Não é somente Deus que me abençoou com um carro novo, mas eu consegui isso porque eu fui àquela igreja. Ou seja, Deus não dá carro novo a presbiteriano, nem batista, essa coisa, dá a quem vai àquela igreja. Uma das marcas da seita é a particularidade dos fenômenos. Duas observações rápidas. Acho que primeiro tem que levar em conta a classe social, né? E geralmente tudo indica que as pessoas mais pobres que ouvem essas mensagens de prosperidade filtram adequadamente as mensagens, ou seja, no fundo não estão querendo BMW, estão querendo apenas o suficiente para uma vida um pouco mais digna, né? Uma pobreza mais digna, digamos assim. Então, e nesse sentido, acho que uma função positiva dessa mensagem é que é um antifatalismo. Quer dizer, vem junto com essa mensagem uma certa galvanização, né, do otimismo econômico, da possibilidade de superar, né? Não necessariamente de ficar rico, né? O discurso é ficar rico, mas a filtragem que os pobres fazem é de chegar a uma pobreza um pouco mais digna. Em segundo lugar, eu diria o seguinte, que tudo bem a gente fazer uma linhagem da teologia da prosperidade, voltando a certas figuras nos Estados Unidos e tudo mais. Eu acho que isso é perfeitamente válido. Só que a gente tem que levar em conta que as religiões de prosperidade existem desde sempre, né? Isso é tão antigo quanto a própria religião humana, né? Religiosidade humana. Então, não há nada de novo debaixo do sol. Apenas nós estamos incorporando dentro de uma linguagem evangélica certas ideias religiosas que sempre existiram. Ok, mais alguém? Talvez Israel? fosse melhor chamar de ideologia da prosperidade do que de teologia da prosperidade. Agora, eu ouço isso, Robson, de que vai ter um segundo momento em que vão ficar frustrados e vão para uma igreja histórica ou para a igreja nenhuma. De fato, na minha igreja eu tenho uma experiência de uma família foi para a Universal, mas eu recebi muitas outras famílias. E por que essa família foi para a Universal? Porque a mulher tinha câncer e lá prometeram a ela que ela seria curada. Eu não fiz tal promessa. E já está lá há muitos anos. E a mulher foi curada? Esse é um ponto. Então, ela foi curada, a mulher? não há indícios nesse sentido. Mas isso é um segredo de Estado, né? Porque se fosse, até eu também iria. Bom, então é o seguinte. Então, eu penso que são dois elementos que eu quero mencionar em relação à Universal do Reino de Deus. Eu tinha uma visão da Universal meramente acadêmica. E fui assistir um culto de manhã, dos 218, sei lá o que, algo assim. 318. 318, eu não contei não. Então, aí eu queria dizer duas coisas então. Primeira, eu saí daquele culto profundamente horrorizado. É completamente diferente do culto da televisão. Lá não se falou em Jesus, não se falou no culto todo, nem em graça, nada. É só o poder do pensamento positivo e a troca da bênção pelo dinheiro ou dinheiro pela bênção. É uma coisa assim escandalosa, ao ponto de bezerro de ouro, né? Há um momento em que uma réplica da arca, maior do que a arca original, ela é iluminada e começa a girar. Há uma hipnose coletiva. É uma coisa realmente terrível. Então, mas eu quero dizer o seguinte, não sei se por causa disso ou não, eu tive a seguinte experiência. Uma irmã da Universal, obreira,
teve uns acontecimentos muito dramáticos na sua vida. Quem foi visitá-la fui eu. Eu pensei, agora ela veio para a nossa igreja, que toda a família é, menos ela. E ela continuou lá. Por quê? Eu acho que a Universal conseguiu fazer algo que nós não temos conseguido, que é fidelizar os seus voluntários. Então, a perspectiva da ascensão rápida de membro de igreja a obreiro, obreiro a pastor, pastor a bispo, isso em poucos anos é um elemento muito forte na Igreja Universal, que explica talvez aquele exército de voluntários que aparentemente as outras igrejas têm grande dificuldade de ter. Mas esse é um outro elemento que não está talvez diretamente ligado ao tema da prosperidade. Mas eu queria só a gente precisa responder o Isaías um pouquinho. Sim, verdade. Eu acho que a igreja precisa ser mais intensa na pregação da palavra. Eu acho que ela cresceu muito, a teologia da prosperidade, ou a ideologia, em função de que nós enfraquecemos a nossa teologia. Nós precisamos voltar a intensificar mais uma teologia mais forte. A nossa música perdeu a teologia, as pregações perderam a teologia forte. E dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Ou seja, vamos lotar da verdadeira teologia para que a mentirosa, a errada, saia o máximo que puder. Eu acho que isso é uma solução, Isaías, que ainda todas as igrejas não estão adotando. Estão preferindo, muitas vezes, entrar para a teologia da prosperidade, porque ela vem mais gente para a igreja, vem mais dízimo, vem mais quantidade, vem mais projeção. É, na realidade, uma ideologia de mercado, então, que você está querendo dizer. Se tem mais resultado, você acaba adaptando a sua mensagem à demanda de mercado. Pô, depois Jorge. Eu vou fazer um pouco de papel de advogado de não sei quem. Ainda bem. Do outro soldado lá, né? Olha, eu já escrevi muito, assim, muitos artigos sociológicos e tal sobre a Igreja Universal. Já pesquisei muito ela, tanto aqui no Brasil como fora, né? Eu acho que... Bom, primeiro, eu acho que, voltando à pergunta original, por que a gente não consegue debelar, né, a teologia da prosperidade? Sempre a gente tem que evitar explicações elitistas. Explicações do tipo, por que tem tanto idiota indo para esses troços e tal? É melhor sempre partir do pressuposto de que as pessoas, em princípio, existem idiotas sim, mas a grande maioria não é. A grande maioria das pessoas não são idiotas. E alguma coisa boa, alguma coisa está levando elas a ficar lá. E quando a gente pensa em termos da Universal, acho que um problema é o seguinte: a maior parte dos estudiosos é atraído pelos fenômenos mais exóticos da Universal, né? Quer dizer, a gente gosta de ouvir, né, o Israel falou, né, as coisas, né, os símbolos cada vez mais, né, o que o Robson falou também. Tudo isso é interessante de ouvir, então as pessoas ficam pisando mais essas coisas. Quer dizer que foi em Jerusalém, foi em Belém, não foi o bairro. Se eu citar o bairro, fica mais complicado. Belém mesmo? Foi em São Paulo e o bairro é o Paraíso. Ah, bom. E lá mesmo. Não, até hoje eu não entendo o que aconteceu, mas de repente lá estava eu dentro dessa igreja, depois de 20 e tantos anos de ateísmo militante, e como é que se explica isso? Minha mulher do mercado financeiro, eu jornalista, com tradição dentro do jornalismo brasileiro, e ouvindo aquele negócio. Aí um dia ele visitou a minha casa e tinha uma linda biblioteca. O que ele me falou? Joga fora, taca fogo. E eu incendiei a minha biblioteca. Muito bem. Hoje eu sou... Foram vários problemas. Primeiro, os vizinhos não chamarem o corpo de bombeiros.
Outro problema é que depois eu tive que comprar tudo, de novo, o que existia, porque houve coisas que nunca mais eu consegui. Agora, hoje eu sou professor de teologia e eu tenho alunos na graduação e no mestrado que são de várias igrejas que se pautam pela teologia da prosperidade. Eu vou citar a Universal, posso citar a Internacional da Graça de Deus e também igrejas pequenas. E qual foi, digamos assim, a minha surpresa quando eu vi que esses alunos tinham feito um caminho parecido com o meu. Eu tenho alunos que fazem mestrado em hebraico na USP e são membros de igrejas pequenas ou grandes de teologia da prosperidade, professoras, militantes políticos de esquerda. Aí eu começo respondendo ao irmão Isaías. A questão não é só o confronto de uma teologia, digamos, reformada, mais histórica ou não, com a teologia da prosperidade, mas é a capacidade de inserção social dessas igrejas. Ou seja, não é um problema apenas de confronto de teologia com teologia, mas é quem vai lá, quem busca, quem pesca. Me pescaram e hoje eu sou cristão. Quer dizer, não tenho mais uma postura, uma cosmovisão de teologia de prosperidade. Não tenho. Mas foram eles que tiveram a coragem de pregar o evangelho para um ateu, comunista, militante. Enfrentar. E foi um homem do primário que enfrentou. E teve a coragem, a ousadia, a loucura de dizer, taca fogo na tua biblioteca. E eu taquei fogo. Hoje eu aceito isso, não como barbaridade, mas como um ato de fé do meu início de vida cristã. Era isso. Muito bem, agora nós temos mais algumas perguntas nesse roteiro que eu consegui englobar aqui. Nessa primeira rodada, vocês ficaram à vontade. Nessa segunda, eu preciso que vocês, para conseguirmos dar conta de toda essa avalanche, esse tsunami de perguntas que temos aqui, que vocês, então, possam condensar um pouco mais as suas respostas. Pergunta: qual o motivo das igrejas tradicionais pentecostais ou históricas terem tido tanta dificuldade em se posicionar de forma clara contra as distorções da teologia da prosperidade, tornando essas distorções visíveis para o público em geral? Outra pergunta nessa área, dirigida ao Paul e ao Robson, mas também talvez todos poderiam ajudar. Podemos afirmar que as igrejas históricas, por terem colocado a soteriologia no cerne da teologia, perderam a sua relevância social, e isto abriu uma lacuna em que os neopentecostais, ou pós-pentecostais, ou não cristãos, sei lá, preencheram com a mensagem do aqui e do agora? A outra pergunta: este movimento das igrejas pentecostais tradicionais, ou direção das igrejas ditas tradicionais, pode ser constatado através ou por intermédio de instituições educacionais criadas por estas, ou seja, investimento no estudo dado pelas mesmas? Mais ainda, qual o verdadeiro incômodo com relação à IURD? É o crescimento? É o dinheiro inserindo aqui o conceito de inveja? A igreja protestante real deve se preocupar intensamente com isto? Não é se preocupar mais com o diabo do que com Deus? E ainda mais uma... nos anos 80 e 90, vimos um êxodo das igrejas tradicionais para as ditas pentecostais em busca de emoção, do fogo santo, para gozar do melhor da terra. Hoje há uma mão inversa em busca do conteúdo da palavra. O carismático tem necessidade de milagres diários. Isto não está tendendo a acabar, pois vejo a discussão aqui como exemplo se tornando aguda. O povo informado não explicaria esta volta. E, finalmente, pelo menos por enquanto, ao estarmos num seminário com apelo... Não é essa aqui, não. Então, procurei resumir aqui todas essas inquietações do nosso público. Quem gostaria de começar esse ping-pong? Carl Kepler. Oi. Começo pedindo desculpas pelo atraso.
A minha linha é mais de autocrítica, né? Então, os colegas aqui já expuseram competentemente um monte de outras áreas. Eu procuro ficar numa fatiazinha do pensamento, que é assim, no que nós temos contribuído para isso. Alguns outros colegas também já falaram por aí. Primeiro, não cabe a nós tentar separar trigo e joio. Isso a Bíblia já diz. Então, não vamos erradicar coisa nenhuma, não vamos fazer a limpeza, a pureza da igreja. Eu sou bem cético quanto a esse ponto de vista. Vamos conviver e vão aparecer outras linhas e outras modernidades no nosso meio e ao nosso lado e fora do nosso meio também. Acho que não é a nossa função principal. Embora concorde que haja irmãos que tenham esse dom de fustigar aí as onças com vara curta, mas eu não consigo ser um bom apologético nem polemista. O que nos falta e periga continuar faltando, né? Talvez essa busca de inimigos a serem combatidos só faz piorar, né? Só desvia a nossa atenção, nosso foco, né? Na questão do reino de Deus mesmo no mundo, né? E isso, então, eu lamentavelmente não sou um bom participante dessa mesa de debate nessa direção, né? Então, tem os irmãozinhos mais acanhados aqui, que vão continuar acanhados, mas deixo para os colegas fazer essa. Nesse caso, professor Carl, o irmão estaria levantando aquela visão psicológica da função integradora da guerra. Quer dizer, as igrejas históricas, para se sentirem integradas, elas precisariam sempre de um inimigo comum externo. Seria mais ou menos esta... acho que assim, Deus deu os dons para todo mundo e diversos, né, como a gente está falando aqui. Então, o meu, que talvez seja lá uma fatiazinha só da realidade, se concentra mais em criticar a nós mesmos, né, e não aos outros. Então, por isso, não vou participar tanto desse debate, mas acho valioso. Aprendo muito com os irmãos. Muito bem. Bispo Robson. Eu, lá em casa, a minha cozinheira é da Assembleia de Deus, e minha mulher é uma anglicana da linha carismática, e a rádio da Assembleia de Deus fica ligada o dia todo, minha maior fonte de informação. Diga-se de passagem, uma rádio do mais alto nível. Do mais alto nível, com comentaristas desde a área de saúde, a comentaristas econômicos e comentaristas políticos, e inclusive não membro da Assembleia. O comentarista econômico é um católico de origem árabe, José Mossalem. O comentarista político, Eli Ferreira, é um presbítero da Igreja Presbiteriana. Então, a rádio é altamente educativa. E eles fazem um trabalho muito sério no campo da doutrinação. Minha esposa sempre diz, se tirasse o legalismo, a gente podia assinar embaixo. Primeiro porque a eclesiologia da Assembleia, a eclesiologia é episcopal, no caso, muito próximo da nossa eclesiologia. Mas eles têm um cuidado de ter programas contra seitas e cultos. Não são programas histéricos, não são programas agressivos, mas são programas didáticos. O que é parecido, o que é diferente entre nós e eles. Então, isso é uma coisa inteiramente válida para a construção de identidade. Então, eu até admiro a insistência deles, porque eles sabem que, inclusive no caso particular da Assembleia, é uma disputa de mercado do mesmo público, mas há um trabalho pedagógico do mais alto nível, e que nós, históricos, deveríamos fazer sem autoflagelamentos. Em segundo lugar, essa convergência entre o pentecostalismo, que agora abre curso de teologia em todo o Brasil, inclusive você chega na Faculdade Teológica lá da Assembleia de Deus, lá em Belém, todos os professores têm curso de mestrado. É aquela fase de reação inicial ao trabalho de Pindamonhangaba, de João Colenda Lemos, já passou.
a valorização da teologia, a valorização da história, e também no lado de cá essa quebra em relação a um louvor mais espontâneo, lugar das emoções e também a contemporaneidade dos dons. Eu diria que essa convergência, que é um fechamento de um fosso que foi aberto nos anos 60, é uma das mais alvissareiras notícias da realidade do panorama eclesiástico brasileiro, e eu me alegro com isso. Você pode ir na minha diocese, que você tem gente de batina, distribuindo hóstia e falando em língua. Isso é a riqueza da igreja que nós estamos construindo. E, por outro lado, eu creio que nós temos algumas deficiências. A reforma, com a sua preocupação na autoridade da Escritura e na sua teologia, foi muito débil em eclesiologia e rompeu com 15 séculos de construção eclesiológica, e também a desvalorização do consenso dos fiéis construído desde a era apostólica. Essa fragilidade veio resultar tanto no denominacionalismo extremado em que nós vivemos hoje, quer dizer, você chega na Reforma, tinha 4 ramos do cristianismo, termina na Reforma, tem 12, e hoje tem 38 mil até agora, que deve estar fundando alguma nesse momento. E para mim, eu creio e continuo a confessar, goste quem não gostar, que uma ideia contrária à palavra de Deus é uma heresia, e uma ideia contrária à unidade é um cisma, e que contraria o cisma, que é o ideal da unidade, e o Espírito que conduz à verdade, são os 2 grandes eixos da lição da oração sacerdotal do Senhor. Se nós temos que nos arrepender de alguma coisa, é do nosso fracionamento e da nossa não valorização do que a igreja acumulou de verdade ao longo de 2000 anos, e que nos dá a autoridade humilde de dizer que há coisas certas e há coisas erradas. Eu diria autoridade humilde, escravos da palavra e do Espírito Santo. Professor Dionísio? Eu gostaria de contribuir, acrescentar algo sobre essa discussão que nós estamos fazendo, principalmente sobre, voltando um pouquinho sobre o porquê de uma teologia que causa, usando expressões do professor Israel, causa mal-estar. Né? Por que ela se perpetua? Pegando um gancho na pergunta feita ainda pelo Israel. Entre outras coisas, o que eu particularmente vejo é o seguinte, que apesar de nós termos conceitualmente, ou seja, termos uma reflexão que, de alguma forma, faz uma crítica muito dura para a teologia da prosperidade, na prática, existe uma diferença. Na prática, a coisa é outra, por exemplo. Eu penso que isso continua porque, de certa forma, faz bem para todo mundo. Ou seja, nos seminários, nas igrejas, os pastores, nós temos, de certa forma, sentido mal com essa proposta de uma teologia que, de certa forma, ela descaracteriza o reino de Deus, mas, na prática, isso traz uma satisfação para nós mesmos. Então, a gente vê, por exemplo, você é contra determinada coisa, mas se vive naquele padrão. Então, acho que deve haver, na realidade, uma autocrítica em relação ao que somos, por exemplo. Nós criticamos a teologia, ou nós achamos que essa teologia da prosperidade está distanciando a igreja do reino de Deus, mas, na prática, quando se olha para a vida da igreja, dos pastores, da liderança que discute, incluindo também eu e a maioria de nós, não dá para fazer uma diferença se isso também não é uma perspectiva que nós temos, não é? Então, eu acho que esse negócio precisaria estar muito mais ajustado. E, em segundo lugar, eu fiz uma pesquisa quando eu fiz a minha dissertação de mestrado na PUC. Dá para a gente perceber assim que nós falhamos em algum momento em oferecer o sentido que a teologia da prosperidade está oferecendo agora para as pessoas. Então, de uma certa forma, nós deixamos de, através dos valores, do princípio que o reino estabelece, da visão bíblica, trazer esse sentido para a pessoa de uma forma que só não fosse colocado na morte, então, na vida. Então, nós falhamos, talvez, de fazer essa reflexão e ter essa teologia e essa prática que a pessoa chega, não transforma Deus num dono de um grande mercado que tem que responder imediatamente com aquilo que ele procura,
mas também tem uma segurança de que Deus está tratando da sua situação agora de forma satisfatória. Então, você não precisa colocar Deus como sendo Deus porque te dá coisas, mas também falar, então, tudo que eu tenho para resolver, eu vou esperar morrer para acontecer. Então, eu acho que deve haver esse equilíbrio nas coisas para que essa teologia, para que esse negócio seja entendido melhor. Ok. Jonas, professor Jonas. Eu só queria fazer uma colocação, ainda pensando nas questões que estão sendo feitas sobre a teologia da prosperidade, em especial o que está nas entrelinhas dessas questões, né? O que está por detrás de uma questão que diz assim, puxa, é possível extirpar do convencionalismo evangélico a teologia da prosperidade? O que está por detrás de tudo isso? Será que é possível uma reforma capaz de tirar a teologia da prosperidade do contexto evangélico, do contexto protestante? A resposta é não, segundo o princípio protestante, segundo o próprio princípio protestante. O catolicismo, estou pensando no catolicismo antes do protestantismo, antes da reforma protestante, ele se garantia numa hermenêutica que era considerada oficial e que ela era representativa. O princípio protestante quebrou a representatividade que pertencia à igreja, deu a liberdade ao indivíduo, o indivíduo tem a possibilidade, tem o poder, tem a capacidade de fazer a interpretação do texto. E a gente não tem uma representatividade que seja oficial e que diga assim, olha, essa teologia não vale, essa teologia não vale, essa teologia não vale. Então, o que a gente enfrenta? Várias teologias, várias visões de mundo que convivem, que formam uma dialética. Ontem, acho que o Paul Freston falou uma coisa acho que muito interessante, a gente precisaria prestar atenção nisso. Não se constrói uma identidade, impossível se construir uma identidade sem a dialética, sem o outro, sem a diferença. Isso não significa que pentecostais tenham que se tornar históricos, históricos tenham que se tornar pentecostais. As diferenças têm que ser afirmadas, os limites têm que ser estabelecidos. O que está em questão não é a mudança, sei lá, de barreiras, de limites, de fronteiras que existem entre A, B ou C, mas o que está em jogo temos, segundo o princípio protestante que nos rege, que rege a cada congregação, um critério que possa dizer assim, olha, tal teologia não vale, tal teologia não vale. Se temos, qual é a representação que temos? Não do ponto de vista daqueles que estão sendo acusados, daqueles que estão sendo escolhidos para fazer a diferença, mas do ponto de vista daqueles que se unem, qual seria essa base criteriológica para definir, olha, tal teologia não vale, tal teologia não pode ser cristã? Qual a representação hermenêutica que a gente teria para pensar nisso? Né? Aí entra uma outra questão interessante, e aí vou colocar o bispo Robson um pouco na fogueira. Se nós realmente entendemos que o neopentecostalismo, usando o termo clássico, não é protestante, não é evangélico, então não precisaríamos nos preocupar em si até em classificar se a teologia seria, digamos, correta ou não. O que vocês acham disso? Vamos ver quem que poderia responder, porque é uma afirmação que ele fez corajosa, interessante, o bispo Robson, em trabalhar... Muito breve. Eu diria o seguinte, que, em primeiro lugar, o princípio reformado do livre exame não foi o princípio reformado da livre interpretação. Isso é um desdobramento posterior, foi o livre acesso, a livre leitura. Se você radicaliza o princípio do livre exame como de livre conclusão, então você vai terminar no relativismo. E os liberais têm espaço, negando tudo. Em segundo lugar, você tem o fato de que a reforma nunca pretendeu revogar o consenso dos fiéis, nem a crença, com exceção do pessoal radical, com a ideia da história como sendo uma história de apostasia, mas a história do Espírito Santo, C.S. Lewis fala muito isso. Um dos grandes perigos de uma geração é não valorizar o acúmulo do consenso dos fiéis na história. E então, a confissão dos fiéis na história e os pontos convergentes das confissões de fé da Reforma são critérios validadores da nossa identidade. Se nós retirarmos a herança apostólica, que está lá no credo apostólico, no credo niceno, e nos pontos que convergiram a igreja nos seus vários ramos por 1.500 anos, e nós tiramos os pontos convergentes da Reforma, então nós podemos dizer que os mormons, as testemunhas de Jeová, podem ser incluídos, porque as conclusões são todas lícitas. Então, a grande discussão contemporânea, diante da avalanche de relativismo, da avalanche de subjetividade, da avalanche de individualidade, temos ou não direito de estabelecer fronteiras da nossa identidade?
seja de gênero, seja de denominação. Sim, Israel. O Paul ia falar, deixa eu falar um pouquinho antes que eu vou provocar você. Que é o seguinte, o mal-estar é o seguinte, o sociólogo é, por definição, relativista. Não existe a verdade. A verdade é a verdade de cada um. Então, essa prática ou aquela prática é tão legítima entre si. Israel, então, desculpa a interrupção, então, até a sua afirmação, ela pode não ser verdadeira. Segundo a sociologia, de uma certa sociologia. Agora, o mal-estar é o seguinte, eu ligo a televisão, numa dessas confissões aí, eu ouço o seguinte, se você se tornar cooperador aqui desse ministério, você será abençoado. Ou seja, a sua bênção está condicionada à sua participação financeira. E há até uma expressão, lance-se e mande uma ofertinha para nós, e Deus vai abençoar você. Como é que eu posso sociologizar nesse negócio? Aí eu tenho que polemizar, para usar a expressão cavalcantiana, eu tenho que dizer, não, está errado. Então, há um mal-estar. Ao mesmo tempo, aquele programa só existe por causa dessa teologia. Por que Batista, por exemplo, que é uma potência, 1 milhão e lá vai, não tem um programa de televisão nacional, nem que seja numa redezinha chinfrim? Porque não tem dinheiro para bancar aquilo. E esses caras, que o Paul Freston diz que temos que aprender com eles, que nós temos que fazer autocrítica, chegam com malas de dinheiro em cima da mesa do diretor de TV e dizem, eu quero tal horário, que eu não quero pastor mais nenhum aqui, só eu. E verdinhos em cima do cara e o cara vende na hora. Então, esse aspecto, evidentemente que não é o que o Paul Freston pensa, é só uma provocação, é que o nosso mal-estar é entre esse relativismo e essa necessidade de uma orientação, que é o que o Hobbes está tentando fazer, às pessoas que ficam confusas, ao ponto de, na igreja, nas chamadas igrejas históricas, não se falar em dinheiro, porque imediatamente virá a associação. O companheiro Israel Belovski está apenas me provocando. Mas o problema é o seguinte, né, que definir as fronteiras em termos institucionais eu acho complicado. Definir fronteiras, tudo bem. E o problema é que a teologia da prosperidade está onde você menos espera hoje, né? E, então, dizer que a Universal está no campo da prosperidade e a Assembleia de Deus, não, é complicado isso, né? Então, eu acho difícil a gente traçar fronteiras institucionais nesse sentido, né? Além do fato de, como eu já falei, você tem uma série, eu podia produzir uma série de falas, de citações de documentos também, da Universal, que você vai dizer, bom, essa é uma igreja trinitária, clássica, protestante, evangélica, pentecostal. O que mais você quer, né? Ou seja, quer dizer, você pode pensar elementos dela para provar, argumentar dos dois lados. Eu acho que também a gente tem que levar em conta a mensagem como ela é, a ideia como ela é formulada e a ideia como ela é recebida, né? E como eu já insinuei, quer dizer, a teologia da prosperidade, a nível popular, a nível dos pobres, vira basicamente uma teologia da sobrevivência digna e do otimismo, do antifatalismo econômico, né? Agora, a teologia da prosperidade
para os ricos é outra coisa. Aí vale o que diz o sociólogo Max Weber, né? Que para os afortunados não basta apenas ter a sua fortuna. Tem que saber que merecem a sua fortuna também. E que os outros desafortunados não merecem. Então a teologia da prosperidade para eles funciona dessa forma. Agora, o nosso mundo, que eu acho que não adianta a gente chiar muito, mas é o mundo evangélico, né? Está permeado dessas coisas que para mim são heresias, certo? A teologia da prosperidade é uma heresia. Por outro lado, agora o companheiro ficou feliz. Por outro lado, o mundo evangélico americano está permeado de uma outra heresia, para mim. É a heresia que é o sionismo cristão, certo? A ideia de que cristão tem que apoiar o Estado moderno de Israel, custe o que custar, né? Apoiar não só a sobrevivência, que é uma coisa do Estado de Israel, mas a expansão. E isso tem efeitos extremamente nefastos para o Oriente Médio, para o próprio cristianismo, inclusive, no Oriente Médio. É o maior desastre que já houve na história para o cristianismo no Oriente Médio. Defendido por nossos irmãos, pelo grosso dos nossos irmãos evangélicos nos Estados Unidos. Afeta tremendamente a política externa americana. Então, para mim, isso é uma coisa que tem efeitos muito piores até do que a teologia da prosperidade. E, no entanto, é uma característica de boa parte do chamado mundo evangélico norte-americano. Não estamos tão maus assim. Muito bem. Então, para suprapor aqui, só completando, sobre o desastre, a guerra do Iraque está acabando com o cristianismo no Iraque. Nós tínhamos lá uma igreja, a igreja Caldeia, que era originalmente uma igreja ortodoxa da época de Jesus, e que, como outras, a igreja maronita, no Líbano, a Melquita, na Palestina, se vincularam a Roma, mantendo a sua autonomia. São chamadas de igrejas uniatas. Os caldeus têm 1 milhão de membros. E quando quebra o Estado secular do Partido Baas de Saddam Hussein, 700 mil de 1 milhão de caldeus estão hoje desalojados em exílio interno e exílio externo. Eu estava em Israel há 1 mês e meio, e aquela sensação estranha daquelas cidades que estão sob a autoridade palestina, todas elas muradas, e até um brasileiro bem-humorado disse que eram condomínios fechados de fora para dentro. E aí você vê o sofrimento dos cristãos diante disso, e vai mais além, Paulo. Hoje há nos Estados Unidos uma teologia, não somente que equiparar erroneamente Israel histórico com Israel bíblico, de 2 soteriologias, em que a igreja ela é dispensada de pregar o evangelho aos judeus, os judeus serão salvos hoje pela lei. O Jonas vai falar, mas antes, é só para vocês pensarem, não precisam responder, o Jorge, qual a diferença que haveria entre o muro de Berlim, o muro norte-americano e o muro de Israel, né, de hoje. Mas é só para pensar. Vamos lá, professor Jorge. Eu queria colocar mais algumas questões na discussão entre teologia da prosperidade, agora já tocando na Igreja Universal do Reino de Deus. Se nós lermos os textos do Edir Macedo, nós não podemos dizer que ele esteja fora do campo protestante. Ele está no campo protestante a partir do que lermos. Isso nos leva a uma pergunta: o que é a teologia da prosperidade para universal do Reino de Deus? Para mim, embora não se possa separar da teologia, é um modelo de crescimento de igreja. Nós entendemos, porque hoje, e já faz algum tempo, as igrejas procuram modelos de crescimento. A Universal criou um modelo de crescimento de mercado, que a gente pode discordar,
mas é um modelo de crescimento. Não necessariamente tem uma correlação umbilical com a sua própria teologia original e que, às vezes, fica só no papel. Eu gostaria de frisar isso. Outra coisa que tem que ser colocada é a vontade que as igrejas, vamos chamar de neopentecostais, e vontade e realidade de aproximação das igrejas históricas. Nós não podemos esquecer isso. Eu vou dar também um exemplo meu. O maior e mais expressivo seminário da Internacional da Graça de Deus, em São Paulo, me convidou para dirigir toda a área de sistemática do seminário. E não me impôs nenhum tipo de censura. Durante mais de um ano, eu ajudei a organizar a montagem do projeto de teologia sistemática do seminário. E foi lá que eu descobri, levei um susto, quando eu vi alunos desse seminário que tinham cursos de teologia ou estavam fazendo mestrados em faculdades como USP, de caso de teologia, no Mackenzie, na Metodista, tinham feito conosco, na Teológica Batista, e outros fazendo outros cursos correlatos na área de ciências humanas em universidades expressivas de São Paulo. Isso foi, para mim, um impacto, porque eu tinha a mesma visão de que estava diante das pessoas mais ignorantes que eu podia encontrar, e hoje eu tenho outra posição. Então, nós temos que ter um certo cuidado para não demonizar, tá, essas igrejas. Essas igrejas, naturalmente, procuram em nós uma base teológica. Na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, eu tenho 2 alunos do mestrado que são da igreja Deus é Amor, do mestrado. Então, há algo acontecendo. Então, eu prefiro olhar o seguinte: há um projeto, um modelo, um padrão de crescimento de igreja, de mercado que eu discordo. Mas é possível discutir teologicamente com eles até mesmo a teologia da prosperidade enquanto teologia. É um pouco da minha experiência que eu queria dividir com vocês. Nós vamos precisar otimizar o nosso tempo pela prosperidade do nosso povo daqui a pouco, né? Para o seu tempo. E eu gostaria de aproveitar a presença do professor Paul Freston ainda aqui, ele estará retornando para casa ainda hoje. Procuramos dar espaço para hoje discutirmos a teologia da prosperidade, e as demais questões já estarão transferidas para o sábado de amanhã. Então, amanhã continuaremos esse debate. Temos ainda amanhã aqui, no encerramento, isto. Mas, aproveitando, professor Paul Freston, ainda sobre a teologia da prosperidade, nós temos 5 minutos, eu creio que o irmão vai conseguir condensar, uma questão ainda não respondida. E depois mais uma outra questão sobre estatística que temos aqui apresentada especificamente ao irmão. Podemos afirmar que as igrejas históricas, por terem colocado a soteriologia no cerne da teologia, perderam a sua relevância social, e isto então abriu uma lacuna em que os pentecostais preencheram com a mensagem do aqui e do agora? Eu acho que isso tem a ver, inclusive se dizia antigamente, né, que os pentecostais mais antigos, né, só se importavam com o céu, né, o que eu acho que não é bem verdade, mas eram criticados dessa forma, por serem acentuadamente extramundanos, né?
E agora os chamados neopentecostais, um termo que eu não gosto muito, mas eles são criticados por serem acentuadamente intramundanos, né? Por darem ênfase acentuada a este mundo. E eu acho que, deixando de lado a questão do equilíbrio teológico que a gente precisa ter, em termos dos efeitos sociais, eu acho que essa tendência marca o rompimento com um conceito clássico católico de sofrimento, né? Que é a postura da paciência, da aceitação paciente do sofrimento, né? Você tem que aguentar. E hoje essa ideia perdeu muito de sua plausibilidade, por uma série de razões, eu acho, e justamente uma das atrações da teologia da prosperidade é que funciona no sentido antifatalista, né? Incentiva as pessoas a não se verem mais como vítimas indefesas, mas sim como pessoas que, se não podem mudar a sociedade inteira, pelo menos podem mudar a si mesmas e ao seu entorno imediato, né, as suas famílias e tudo mais. E isso dá às pessoas uma possibilidade, algo que, de certa forma, elas podem pegar e dizer, isso aí dá para fazer. E é alguma coisa que produz efeitos. E uma coisa que a gente tem que levar em conta, que muitas vezes a gente critica as ofertas, né, nessas igrejas. Uma vez eu levei um grupo de alunos da Federal de São Carlos, né, para fazer uma experiência de observação participante no Universal, e depois, quando a gente foi conversar, uma menina falou 8 vezes. E eu falei, 8 vezes o quê? Pediram oferta 8 vezes durante o culto. Eu não tinha contado, mas acho que ela tinha razão. Então, quer dizer, realmente é uma coisa altamente questionável. Por outro lado, a gente pode também ver de algumas outras formas. Primeiro, que as pessoas podem estar doando para a igreja o dinheiro que antes usavam com remédios, com vícios, com uma série de outras coisas. Então, no todo, faz parte de um pacote maior de transformações. E esse pacote inclui doar, né, dar à igreja. E é difícil separar elementos do pacote e dizer, faça isso, mas não faça aquilo. Então, quer dizer, eu acho que nós temos que olhar o funcionamento da teologia da prosperidade mais do lado de quem consome esse produto do que somente do lado de quem propaga. Muito bem, mais uma questão para você, aproveitando aí que você já está de malas prontas. Péricles, cadê o Péricles? O Péricles está aí, lá do Paraná, trabalha muito na área de missão integral, na área social. Ele faz a seguinte pergunta para você. Você mencionou que o crescimento evangélico tende a chegar a um teto aproximado de 30% a 35%. Estou ligado à missão evangélica que pesquisa a região do Vale do Ribeira desde 2006. O índice ou estatística do IBGE indica uma média de evangélicos de 27,5%. Várias cidades, 32,5%, 35% da população se identificou com os evangélicos. Em 4 cidades temos prefeitos também com a identificação evangélica. No entanto, verificamos em loco que a chamada Igreja Evangélica do Vale do Ribeira está de costas para a pobreza, o trabalho, o escravo, a prostituição infantil, etc. Ele acrescenta que o papel do Estado é também devastador para a pobreza. Pergunta, esse indicador não representa uma coerência com as tendências futuras? Quer dizer, Desculpe, Vale do Ribeira é o Brasil amanhã, exatamente. Pois é uma possibilidade, né? É uma possibilidade preocupante, porque, bom, nós temos também, o estado mais evangélico do país é Rondônia, né? E já está nessa faixa. Então, quer dizer, se for tirar por aí, sim, é muito preocupante. Claro que a nível nacional não precisa necessariamente repetir
né, aquelas regiões específicas. Mesmo porque a gente tem que levar em conta que a igreja lá provavelmente não dispõe de uma série de quadros, né, de pessoas qualificadas numa série de áreas que, se o país inteiro chegar nesse nível, certamente vai dispor. Então, não necessariamente Rondônia ou Vale do Ribeira representa o Brasil todo amanhã. Por outro lado, é um alerta. É para a gente levar em conta que é bem possível que cheguemos num índice alto de evangélicos e, no entanto, a gente não vai ver os efeitos disso. E, ao não ver os efeitos disso, qual vai ser a tendência? A tendência vai ser de perder a credibilidade e tornar mais difícil manter esse índice alto de evangélicos por muitas gerações. Por isso que eu digo, não está de todo descartado a possibilidade de que o crescimento evangélico no Brasil, olhando daqui a 100 anos, olhando para trás, a gente observe uma curva assim, né? De crescimento rápido, depois uma estagnação e depois uma queda rápida. Não é impossível que isso aconteça. Eu sei que Deus age, o Espírito Santo de Deus quer fazer outra coisa. É só uma visão meio pessimista. Tá certo. Eu acho essa visão pessimista, essa é a minha crítica. Então, invocar o Espírito Santo para otimismo barato é dose, né? Vamos... Otimismo caro bíblico. Otimismo caro bíblico. Acho que Deus pode mudar essa história, porque se a gente olhar só do lado assim técnico, se a gente olhar do lado técnico somente, nós estamos sendo extremamente pessimistas. Eu não acho que devemos ser como da teologia, não. Vai melhorar, vai crescer, vamos ser 70%, 80%, vamos ser 110%, porque os estrangeiros também vão converter. Eu não acho que é isso. Essa tensão entre um poeta e um sociólogo, viu, gente? Do lado técnico. Pode também. Eu falei de uma possibilidade, uma frase, entre outras, não de uma inevitabilidade, e eu não estava olhando o lado técnico. Eu acho que, historicamente, nós temos outros exemplos. Uma frase só. Há alguns anos, eu estava conversando com um bispo católico em Salvador, e ele me dizia assim, dá tempo ao tempo, os irmãos reformados vão voltar ao redil. No Brasil. Muito bem, a discussão creio que vai longe, vocês depois do almoço poderiam estar juntos conversando e aparando as arestas, né? Nós vamos ter que agora, eu queria agradecer, espere um minutinho, né? Nós vamos por enquanto agradecer aqui a todos que participaram desta fogueira santa de Israel, né? Vamos dar uma salva de palmas para esses corajosos aí. E esperamos que no ano que vem nós tenhamos mulheres aqui também, né? Organizadores. Poxa, afinal de contas, né? Estou cansado das demagogia. Brincadeira, olha aí, esse Israel é assim mesmo, viu? Agora, duas orientações fundamentais para os irmãos e as irmãs. Gostaram? Quando eu vou escrever um e-mail, né? Querido irmão, eu estou começando a usar arroba, né? Porque arroba tem A e O junto, né? Para não ser, porque politicamente eu poderei ser menos ofendido. Bom, de qualquer maneira, vamos olhar a nossa agenda. Os irmãos e as irmãs agora já irão para os seminários e depois para o almoço. Para poder entrar no almoço tem que ter a lista, tem que ter um papelzinho do... Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, sua glória enche